rede. Oi, Marco. Aí, Deu. tudo certo. Nega, bem-vinda. Como é que tá isso aí? Tá ótimo. Deixa eu só aumentar aqui o volume. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô super, tô super. Gente, deu certo aqui. Ai, que bom. Não sei Deu o que a gente certo. fez para funcionar direito, né? A gente apertou as duas carinhas e solicitamos que a gente estivesse aqui. Não é complicado pelo jeito. Quero aproveitar a turma, te apresentar para nossa audiência, né, Luana? Sabe que uma das coisas que eu mais valorizo na vida é gente que tem consistência. A Luana, turma, vocês acompanham, ela também faz parte do Quero Saber. O dia da Luana é toda segunda-feira e é sobre educação dos filhos, né? Então, a tua especialidade é voltada para a educação dos filhos. E a gente sabe que a gente pode, às vezes, não ter filho, mas às vezes a gente tem sobrinho, tem um priminho novo, tem um irmãozinho novo. E, independente da idade, na minha visão, sabe, Luana, a gente está sempre se educando. A gente está sempre aprendendo uns com os outros, assim. E, turma, a Luana, além de participar do Quero Saber, é psicóloga e tem uma história de consistência muito interessante. Então, veio do Rio de Janeiro, por sorte, morar aqui em Floripa, então vocês vão ver que o sotaque permanece, né? Então, aquela coisa dos cariocas acompanha a Luana. E um pouco, né, Luana, tu pode se apresentar pra gente. Quero dizer que é muito legal que a gente está junto ao vivo, duas Quero Saber juntas. Então, isso é muito especial. Verdade. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, meu nome é Luana, eu sou psicóloga com foco no atendimento infantil. Na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia infantil, que a psicologia infantil que me escolheu. Porque eu sempre, durante a faculdade, eu falava, eu nunca vou atender uma criança. Imagina, a criança vai falar do sofrimento dela, eu vou chorar junto, eu não vou conseguir. E aí, querendo ou não, a vida foi me colocando sempre pacientezinhos, crianças, ainda na clínica escola, na faculdade, né? E aí eu fui me apaixonando e me encantando por esse universo. E desde então, todos os meus cursos, as minhas especializações são realmente voltadas, né, para a parte da infância e da adolescência, mas o meu chamado mesmo é para a infância. Então, além do quadro Quero Saber Filhos, né, do Jornal do Almoço, eu também atendo aqui no consultório, inclusive eu estou agora, acabei os meus atendimentos da parte da manhã e vim aqui bater esse papo com vocês. Estou bem feliz de estar participando mesmo, Vanessa, com vocês. Que massa. E tomara que seja uma coisa de sempre, assim, que a gente sempre possa conversar para a gente entender como é que a infância foi como você impactos. disse, né? Isso, você disse, você pode ser que não tenha filho, mas tem um sobrinho, tem um afilhado, tem o filho do primo, né? Que a gente está sempre aí rodeado pelas crianças. Então, sempre é uma oportunidade da gente aprender, né? E entender como funciona aí esses pequenos. Tu disseste uma coisa muito importante, assim, porque a gente que se acompanha aqui, todo mundo que sempre, toda sexta-feira tá com a gente, tem uma coisa que a gente sempre procura, que é a questão da missão de vida. E quando a gente conversou, a Luana me contou assim, que foi fazer a parte, como se fosse um estágio para a formação, e que na fila de atendimento sempre aparecia criança. E que, em função disso começar a acontecer, os professores começaram também a direcionar pessoas para ela, que eram, enfim, as crianças. Então, foi descoberto um talento. Eu percebo que a gente tem que estar muito atento aos sinais da vida, porque eles existem, a gente precisa estar atento. Eu considero que todo mundo que trabalha em serviço com o outro, aliás, todos nós, né? A gente sempre tem que estar muito atento e com o ouvido bem grande e com os olhos abertos, olhando tudo que a realidade nos traz, que pode construir qual é o nosso caminho. Então, as repetições, as coisas que reincidem, onde a gente percebe que reverbera o nosso conhecimento, né? Então, é muito massa que esse caminho se fez caminhando. Eu estava comentando aqui com a turma, Luana, que eu recebi algumas perguntas do pessoal que faz o 27 dias online com a gente. Ah, que legal. E aí, uma pergunta que veio diz assim, a sua postura, veio perguntando para mim, e eu acho que tem a ver com a nossa conversa, e é muito do que eu enxergo em ti também. Diz assim, sua postura firme e delicada foi desenvolvida ao longo do tempo ou é desde a sua infância? E aí, eu fui pensando assim, né? Que, para mim, a gente se torna aquilo que a gente é hoje. Muitos dos acontecimentos, eles nos distanciam da nossa natureza e outros reforçam a nossa natureza, né? Então, eu lembro assim que
na minha primeira infância, daí já começa nosso papo sobre isso, né? Os meus pais tiveram uma primeira grande crise no casamento, e eu tinha entre 8, 9, 10 anos ali, porque eles viveram períodos de separa, volta, separa, volta, separa, volta. E eu lembro de ter uma fase super agressiva, assim. E ela falando que firme, delicada e tal. E naquela fase de agressividade, eu, por sorte do destino, fui direcionada para o esporte. Então, muito da raiva que eu sentia, né, muito da sensação de total impotência diante daquilo que eu via, foi direcionado para uma coisa boa, né? Então, Sim. Quando é que na tua visão, assim, dentro da tua especialidade, a criança desenvolve o seu caráter emocional, né? A gente, enfim, fala bastante disso aqui, mas olhar do teu ponto de vista ia ser muito massa. Uhum. Então, Vanessa, tem algumas situações aí para a gente parar e pensar, né? Esse tempo todo durante no consultório, uma coisa que eu percebo que é muito recorrente, né? É que a criança, até ali o período ali mais ou menos da pré-adolescência, ela está realmente formando o seu caráter. E enquanto as famílias falarem, conversarem sobre os valores é importante. Porque às vezes eu percebo algumas crianças que chegam aqui um pouco perdidas no sentido de não ter uma direção, às vezes não entender muito bem o que é o respeito, o que é uma caridade. As pessoas hoje em dia eu percebo que elas não conseguem mais sentar, mal conseguem sentar para criar realmente um vínculo forte com a criança, né, que tem a ver também com o nosso assunto de hoje. Quanto mais falar sobre valores realmente, sabe? Porque hoje em dia é tão corrido. Então, assim, o que eu percebo na minha visão é que essa formação, ela é uma coisa que não acaba nunca, mas que principalmente na infância ela precisa ter uma base. Coincidentemente, é o assunto da segunda, não quero saber, da importância da gente falar com as crianças sobre os valores, principalmente o valor do respeito, que é uma coisa que, no meu ponto de vista, a gente está pecando bastante com as crianças. Então, eu acredito que a infância, né, é a fase, assim, nossa, é aquela fase, uma das fases mais importantes, é onde a gente está dando a formação do caráter da criança. Então, a gente precisa ter um olhar realmente muito especial e muito sensível. Sim. E hoje eu percebo que também falta um pouco dessa sensibilidade, né? Não é frescura quando a criança ela começa a inventar uma dor que você já foi no médico e o médico disse que não tem nada, não tem nenhuma razão fisiológica. Não, ela está querendo dizer alguma coisa para a gente. Não, então, total. é muito importante a gente ter essa sensibilidade, sabe? A gente conseguir olhar para a criança num todo. Não só pensando que hoje em dia eu percebo, né? Muitos pais preocupados com o vestibular. Então, eu vou colocar meu filho de 4 anos nessa escola porque ela tem o melhor vestibular. Então, a gente está preocupado lá na frente e está esquecendo de construir a base lá na frente, aqui e agora. Total. Sabe que Então, assim, né? é uma coisa... Um dos paradigmas que a gente estuda, Luana, é aquele biopsicossocial, sabe? Que diz o seguinte: quem eu sou tem uma herança genética, mas essa herança genética ela é ou reprimida ou ela é estimulada na primeira infância, quando a gente aprende, pelas experiências que a gente vivencia, a conhecer as emoções. Então a gente usa um acróstico que chama TRAMA: tristeza, raiva, amor, medo e alegria. E as manifestações emocionais de todas essas experiências que a gente vai tendo vão transformando, afastando ou aproximando a gente daquilo que a gente tem talento e nasceu para ser. Quando tu falas assim, né, a gente tem a questão das crianças e como a gente deveria lidar com elas. O que eu vejo em laboratório, porque o meu público, ele é um público que vem depois do teu, né? É que a revolução, ela é muito individual. E que enquanto eu não reconhecer para mim mesma a minha necessidade de diálogo íntimo, de respeito por mim, enquanto eu não investir meu tempo em colocar na minha rotina como prioridade o diálogo, o autoconhecimento, a vida voltada para princípios, isso vai reverberar em qualquer uma das minhas sementes. Sejam elas negócios, filhos, amizades, né? Então, isso eu percebo muito, Vanessa, o que você está falando faz muito sentido também para mim, porque eu recebo aqui muitas mães que não conseguem ter esse olhar consigo mesmas. Então, é muito difícil ela conseguir perceber a necessidade da criança. Porque ela não foi criada dessa maneira, enfim, Sim. Ela não entende muito bem o que acontece com ela, né? E muitas vezes é um motivo aí de muitas brigas na família.
porque ela não está conseguindo perceber nem o que ela está sentindo direito, quanto mais a necessidade da criança. Total. Guria, tu sabe que uma vez, turma, eu gosto muito daquela Jo Frost, sabe? Ela é comportamentalista, é a super nanny lá da Inglaterra, sabe? Cara, ela fez uma ferramenta. Eu quero ver se eu consigo papel e caneta fácil aqui. Eu sempre devia deixar, não sei onde é que tem. João Ricardo acordou. Oi, gente! Oi, gente, essa é a Carla. Só quero dizer pra vocês, esse é o amor da minha vida. Eu tava mamando agora há pouco. Oi, amor. Oi, vida. Oi, meu tudo. E ela fez uma técnica voltada para diálogo, que é de uma simplicidade, porque o caso... Eu não preciso de papel. A caneta tá aqui pra caneta, não tem papel. Pode ser... Isso, meu caderninho. Muito obrigada, Carla. E ela, a mãe e a filha não se falavam mais. Moravam dentro da mesma casa, mas tinham uma mega dificuldade de dialogar. Aí a Jo, ela fez um A4 com isso aqui, ó. Não sei se eu vou saber desenhar direito, mas não importa. Tá. Dá pra ver? Aquele balãozinho? Tá. Fala, sabe? Aí Sim. ela colocou várias folhas, tipo assim, umas 15 cópias em cima da mesa. E ao invés da filha falar com a mãe diretamente, porque elas não conseguiam, porque se emocionavam muito, então vinha tanta emoção, aquilo transbordava. Aí ela falou, bom, eu vou encontrar um jeito de vocês se falarem. Daí ela deu várias dessas folhas, elas começaram a escrever, até que elas, depois de escreverem sobre como elas estavam se sentindo, então era tipo assim, Luana, eu vou escrever pra ti o que eu tô sentindo. Aí eu escrevia, aí a mãe lia. E respondia escrevendo. E aí, no decorrer da sessão, elas foram... Eu fico até arrepiada, olha. Porque de lembrar da cena, elas se reconectando numa base tão fundamental, e o quanto a gente está tão distante da habilidade de conversar, que a gente teve que usar um instrumento para isso, né? Que é o seu trabalho, né? Colocar instrumentos para garantir que nunca a gente perca aquilo que é fundamento. Com certeza, Vanessa, com certeza. E é uma coisa realmente, né, que fica um alerta grande para as famílias, é o que eu falo. Às vezes eu recebo aqui crianças que as famílias falam, porque ele está viciado em jogo. É muito difícil, ele fica o tempo todo no jogo. E aí a criança, né, durante o processo começa a se abrir e a resposta é tão simples. Mas aí que tá, eu acho que a gente se perde na simplicidade. A criança vira e fala para mim, olha... Eu jogo porque lá pelo menos tem uma pessoa jogando comigo. Eu jogo porque não tenho nada para fazer. Eu jogo porque minha família está sempre trabalhando. Eu vou fazer o quê, Luana? Então é na simplicidade que a gente se perde, né? Tem sempre uma pergunta que quando eu faço esse tipo de live, né, usando esse tema, as pessoas me perguntam, tá, mas e aí? O que eu faço para ter um tempo de qualidade com o meu filho? Porque, olha, eu trabalho muito, eu chego em casa muito tarde, o que eu faço? Aí eu criei uma sigla, CBR, que é o quê? Carinho, brincadeira e rotina. Porque se tem uma coisa que aumenta o tempo de qualidade, qualquer tempo nessa vida, é o carinho. E as crianças, elas precisam disso. Elas precisam, não só você falar, o papai te ama, a mamãe te ama, elas precisam do abraço, elas precisam do toque, elas precisam do seu cheiro, elas precisam do calor do seu corpo. Então, isso é muito importante. Inclusive, turma, parte dos quadros de estados deprimidos que a gente tem, ou até depressão mesmo, né, se dão porque a gente perde o sentido. E quando a gente... Isso, assim, tem o TEDx lá, quando a gente perde sentido, não é orientação. A gente perde o toque, perde o cheiro. Eu sempre brinco assim, que eu sou muito carente, porque eu preciso disso, sabe? E eu reconheço que eu preciso. Uma coisa que eu aprendi é a pedir. Porque às vezes a gente quer que adivinhem que a gente tá assim, né? Então eu sou bem carente e peço mesmo. Me dá um cheiro, fala uma coisa boa pra mim, fica aqui comigo um pouquinho. Para os meus pais, para os meus amigos. Isso é ótimo. Você já é adulto. As crianças criança não tem ideia, né? As crianças, muitas vezes, elas não conseguem nem entender do que elas estão precisando. Exato. Entende? Então, aí que é o ponto mais delicado que eu falo. Aí que é aquele olhar que a gente precisa ter realmente de sensibilidade para entender. Porque muitas pessoas não sabem, mas assim, o medo, a ansiedade durante a primeira infância, ela é medida justamente de acordo com o afeto que a criança recebeu. Então, hoje em dia, um adulto que sente muito medo de tudo, que está muito relacionado à insegurança, à ansiedade, que tem tudo a ver uma coisa com a outra.
Muito, muito disso vem desde lá de trás, né? Já era desde criança que não percebeu. E hoje em dia, né, os pais chegam e falam, mas eu era igualzinha a ele, eu olho para ele, eu me vejo. Tá, e aí, o que faltou? Sim. Então, você mesmo já me deu a resposta. Perfeito, perfeito. Aqui, olha só, o Bombom falou assim, o Ricardo Bombom, te amo, nego. Que o óbvio precisa ser dito e precisa ser executado, né? Porque, assim, além da gente falar sobre isso, esse recobrar de consciência sobre o mínimo que deve ser feito, mesmo passando pelo constrangimento de como recuperar as relações a partir do diálogo, a partir de estar junto. Tem uma ferramenta no Life que a gente usa que chama Personas. E Personas diz o seguinte, que não é necessariamente a quantidade, entre outras coisas, essa ferramenta diz, que não é necessariamente a quantidade de tempo com que eu estou na relação, mas o quanto eu estou quando eu estou lá. Eu estava falando sobre, eu quero ficar amiga da morte, eu quero entender bem a morte e tal, e eu fiz uma reflexão tão profunda sobre o falecimento do Júnior, porque ele é muito presente em mim. O que foi a maior dor do meu luto foi eu nunca ter colocado na minha vida que essa perspectiva da morte existia. Mas ele era tão íntegro, ele era tão inteiro em tudo que ele fazia, que ele conseguiu construir legado, construir relações, ele conseguiu viver bem, ele foi intenso. Aí eu vejo assim, a pessoa diz, né? Eu sou ocupada, eu trabalho muito. Cara, mas às vezes são 30 minutos de dedicação intensa e total que modificam a relação. A gente não vai dizer para ficar o dia inteiro. Sim, e é isso que eu falo, justamente isso que eu falo para as famílias. Eu falo, olha, o problema não é quando você passa o dia inteiro trabalhando, porque quando você passa o dia inteiro trabalhando, seu filho tá na casa, está na escola, você tá assim, tá, meu pai não está aqui comigo porque está trabalhando, mas quando ele chegar, ele vai brincar comigo, ele vai jogar um jogo comigo. O triste para a criança não é você trabalhar o dia inteiro. O triste para a criança é você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, tudo bem com você? E enquanto não tira o olho do celular. Isso é o triste para o seu filho. O problema não é trabalhar o dia inteiro. O problema é quando você está com ele e você não está com ele, entende? Então, essa que é a dor. Isso é que é o difícil para as crianças. Tu colocou no teu CBR carinho, brincadeira e rotina. E na minha visão, a sacada está na rotina. Porque na minha cabeça, o problema é não ter certeza. É dizer assim, né? Ah, filho, a gente vai brincar hoje à noite. Aí quando o pai chega, ele brinca. Ele fala, ele faz aquilo que ele disse que faria. Essa criança começa a ter segurança íntima. Porque consegue ter correspondência. A rotina é o que sustenta o carinho e a brincadeira, né? E eu que eu falo, a rotina é mais para os pais nesse sentido, né? A rotina da criança é uma coisa essencial, é importante, da segurança sim. Mas aí é a rotina da família mesmo. É da mãe se organizar, né? Não, então tá. Terça eu tenho reunião até mais tarde, então eu não vou combinar nada na terça. Então, na terça, o que a mamãe pode fazer? Eu posso te colocar na cama, te dar bastante beijo, te agarrar, contar uma história. Então, na quarta, eu consigo chegar, sentar e jogar um Uno com você, por exemplo. Então, é nessa situação da família se organizar, né? Para conseguir ter esse momento com a criança. E sabe que, para nós, lá na ferramenta de Personas, a gente valoriza muito as tradições que são construídas. E eu uso muito os exemplos que eu usei, assim, muito com os meus sobrinhos, porque a gente sempre foi muito grudado e a gente tem uma tradição que sempre que a gente se encontra, a gente dá 20 abraços. E a gente dá esses 20 abraços e aí eu falo, te amo, Deus te abençoe e tal, um beijinho na testa. E é uma tradição que, por exemplo, eu não consigo estar com eles todos os dias, são meus sobrinhos. Então, a gente se vê com frequência, porque o Juliano sempre leva as crianças para o escritório e eu amo muito quando eu encontro com eles. Então a gente joga ping-pong, tem dia que a gente joga futebol, a gente tá junto. Eu consegui construir com eles uma rotina de uma vez por mês a gente tem um tempo nosso. Pode ser uma vez por mês, eu vejo muitas vezes. Damos 20 abraços sempre. Mas a gente tem uma tarde nossa em que a gente faz algo que constrói uma tradição da relação. Então, quando a gente está na casa da mãe, o que a gente vai fazer junto? Né? Isso vai construir uma memória. Agora eles estão em outra fase, né? Então, até esse final de semana a matéria é sobre o Kaique e sobre o Cauã. E a fase da adolescência, eles começam a entender a vida de outra maneira, a partir ali dos 7 anos. São outras as demandas. Então, a gente agora está falando de como é que a gente estabelece os talentos, como é que a gente se conhece, o que a gente sabe fazer bem, o que a gente não sabe. Então, os papos mudaram.
Se antes eu jogava futebol e dava os 20 abraços, hoje a gente dá 20 abraços e fala sobre metas. Então eles estão querendo ir para o Japão, eles estão entendendo o que significa dinheiro de outro jeito. Ou seja, participar na minha cabeça e ter um momento para criar as tradições e os assuntos que vão construir um legado, né? Então, assim, na tua opinião, isso funciona? Porque, assim, às vezes não dá mesmo, né? Se você é madrinha de alguém, é tia de alguém, na rotina, a gente tenta construir muito mais tempo do que o que dá nos encaixes, cria uma insatisfação pelo tanto que a gente consegue fazer, sabe? Sim. Então, Vanessa, eu acho importante quando você, como você disse, né? Quando você está ali presente, porque o importante, na minha visão, é gerar um significado. Sabe, daqui a um tempo eu vou parar e eu vou lembrar desses momentos que eu jogava futebol com a minha tia. O que que isso me causa? Isso me causa uma sensação boa, de carinho, de afeto, né? Enquanto você falava sobre essa questão das tradições, eu lembrei também que eu gosto muito de usar aqui no consultório, é uma ferramenta até da disciplina positiva, que são as reuniões familiares. Então, uma vez por mês, a família se senta à mesa e conversa, né? E fala o que deu certo naquela semana, agradece por uma coisa. Então, você já vai construindo com a criança aquele conceito do que é a gratidão, que é tão importante, né? Então, é ter um momento com a criança para conversar com ela e ensinando ela desde pequenininha, né? Pode ser um momento aí para colocar essa questão dos valores, para colocar um momento mais afetivo. Essas reuniões podem terminar com a família jogando um jogo de tabuleiro, com a família fazendo um bolo, não sei. Algo que seja gostoso, mas que tenha o intuito principalmente de gerar isso, um significado para a criança. Para quando esse pai e essa mãe estiver longe, ela ter o que lembrar e lembrar de uma maneira gostosa. Então, sim, eu acho que é essa a grande sacada. Entende? Então, assim, quando a gente começa a perceber isso, a gente tira muito a nossa culpa, né? De trabalhar fora, Então, isso ajuda a diminuir a nossa culpa, que eu sempre falo que culpa não serve para nada, mas, enfim, a gente é mãe, parece que a gente nasceu com esse chip da culpa. Mas isso ajuda a diminuir muito a nossa culpa e se sentir melhor também em relação aos filhos. Tudo a ver. A coisa das tradições ela é muito forte e ela deixa um registro mesmo, né? A minha mãe, ela gosta muito de camarão. E aí, todo fim de semana, ou sábado ou domingo, a gente almoça todo mundo na casa dela. E ela sempre faz camarão. Aí eu caí, assim, sempre, sabe? Assim, ó, de 10 vezes que a gente almoça, 9 tem camarão. E aí... o Kaique, um dia ela falou assim, eu quero que alguém adivinhe o que vai ter de almoço na casa da vovó dele, camarão. E ele nem pensou, né? É aquela coisa que, eu sei que a gente tá falando do que a gente tá comendo, mas é tipo o bolo da casa da avó. Né? Sim. No futuro, quando ele for, sei lá, na praia e for comer um camarãozinho, aquela avó vai estar ali, né? Vai estar naquele registro. Porque tem algo que sempre acontece. A criança, na minha visão, ela vai criando uma linha de condução da vida, em que ela sabe o que esperar. E ela sabe, né? E quando a gente sabe o que esperar, a gente fica mais seguro. Com certeza, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Nossa, ajuda uma série de coisas. É igual eu digo, a questão da rotina da criança mesmo. Mas é muito bom quando a família consegue ter esse olhar, né? A mais para a criança. Isso com certeza passa mais segurança para ela. Sim. E uma coisa, quais seriam assim, tu acha... Se a gente fosse passar alguns livros essenciais, dicas essenciais, o que a gente precisa saber, sabe? Independente da idade da criança, não sei se existe uma dica tão generalista assim. A gente hoje está falando de tempo de qualidade, né? Então... o que eu posso fazer se eu estou na minha casa e sinto que estou distante? Ou para manter a relação boa? O que são dicas que sempre funcionam? Olha, você está pedindo a dica minha ou um livro de leitura? Eu tenho os dois. Então, coisas. Se for leitura... assim, um livro essencial e uma dica essencial. Porque eu gosto de ler, né? Então, se for a leitura, eu gosto muito de um livro chamado Disciplina Positiva, da Jenny Nelson. Eu, assim, adoro esse livro. Tenho ele na minha cabeceira do quarto e aqui no consultório também. É um livro muito bacana, que fala principalmente dessa construção com a criança do respeito, né? Na hora de dar aquela bronca ou de colocar de castigo, o que funciona, o que não funciona, baseado em estudos mesmo. E é muito bacana porque coloca sempre essa visão do respeito com a criança.
Uhum. né? Então é muito legal. É um livro que, né, levanta muito aquela questão de, tá, você lembra quando você era criança, que sua mãe te colocava de castigo? Você se sentia com mais vontade de colaborar ou ficava chateada com ela, mais irritada? Então, traz algumas reflexões, né? Que quando a gente se sente um pouco melhor, a gente tende a querer cooperar mais com a família, enfim. Nós somos assim, né? Então, é um Sim. livro bem bacana, que eu recomendo bastante às Como que é famílias, o nome de principalmente novo? Disciplina Positiva. Depois eu posso te mandar, aí você pode Ah, posso, colocar posso, nas reposto. suas redes sociais, né? Gente, e a dica que eu dou assim, não tem outra. Eu acho que realmente tem que ser a questão do diálogo. Tem que ser, principalmente, não adianta só você chegar e querer conversar com seu filho se você antes não criou um bom vínculo com ele, se você não tem uma boa relação. Dificilmente a criança vai querer contar alguma coisa que está incomodando ela se ela não tem uma boa relação com você, se ela não sente confiança em você. Então, é mais ou Sim. menos um pouquinho do trabalho que eu faço aqui. À medida que eu vou conseguindo construir um bom vínculo com essa criança, que ela vai sentindo confiança, é assim que ela me conta, né, as demandas dela, é assim que ela me fala onde está o seu sofrimento, e é assim que a gente consegue ajudar. Porque a gente não tem bola de cristal também. Então, é Total. muito importante a gente criar a conexão para aí sim a gente conseguir ajudar a criança. Uhum, uhum. Assim, amanhã é Dia das Crianças, né? E a gente fica pensando assim, o que eu vou dar de presente? O Parece que a tempo. gente tem uma tensão, não tem? Né? Eu lembro assim que a pessoa bem-sucedida, a pessoa feliz na época da escola, era quem tinha a mochila da Company, quem tinha o E tênis da Headley, quem tinha a blusa do Red Rock quem tinha Café o e ia lápis pra 36 Disney, cores. né? Lápis de cor. Nossa, você não lembrava a caixa longa, aquela grandona de lápis de Aham. cor, verdade, meu Deus, essa é muito boa. É. Ou seja, né, quem tinha papel de carta, ok, mas tinha os padrões, né, do sucesso. E a gente vai perseguindo isso. E eu fico pensando assim, o que é mesmo um bom presente hoje? Se eu for pensar, né, a gente está falando do tempo e da experiência junto, né? Descobrir. Eu recebi do Bistec, tem um supermercado aqui, quem não é aqui de Floripa, Uhum. chama Bistec. Gente, eu sou fã do tal do Bistec. Eu tava com desejo na gravidez de comer torta de morango. E aí me Uhum. disseram onde tinha tal, e eu fui atrás e tinha, assim, com aquela bolachinha crocante, aquele bombom de leite condensado no meio com os morangões, assim, no café que dá acesso ao supermercado. Então tu chega no Bistec, tu Uhum. estaciona e tem um café ali que o preço é ótimo, as tortas são sensacionais. E agora eles mandaram para mim uma toalha de piquenique, porque esse final de semana eles vão fazer um Jazz Baby. Eles vão fazer um evento para as famílias. Ai, que Não, legal. super Uhum. legal. E eu disse, cara, que massa, né? Que as empresas começaram a promover para a gente momentos para ter experiência com os nossos filhos, né? Isso. Então, Uhum. essa coisa de construir as memórias, as histórias, né? Que histórias a gente tem com os nossos pais? Quais tradições foram construídas, né? Quais foram... Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é conversar com os meus pais sobre a história de vida deles, né? E saber quem Sim. eles eram, assim. Então, contar a contação de histórias sobre a vida. Tem aqui uma pergunta, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Que diz assim, da Juliana, e ela também é do 27 Dias, e ela disse: você transforma experiências ruins em conhecimento. Como é possível? Tem tudo a ver com não tornar nada do que nos acontece em um tabu. E isso é diálogo familiar, Com certeza. Com né? certeza. E é assim que a gente vai também, que a gente chama aqui, dando fundo para a criança, né? Ela vai entendendo como é a vida. Então, da próxima vez que eu tiver um desafio grande, tá? Então, peraí, eu já sei que a minha mãe, quando ela estudava, ela tinha também dificuldade em matemática, né? Então eu já entendi, eu também posso superar isso, né? Então, isso vai ajudando, com certeza. E só isso que você está comentando é muito engraçado, que eu lembrei. E ano passado, no Dia das Crianças, eu levei meu filho nos bombeiros que tem ali na Trindade, sabe? E aí Sei. tinha pula-pula, tinha os cachorros, os caminhões, tudo. Esse ano, de novo, ele falou: mamãe, você vai me levar lá para ver os bombeiros? Foi tão legal aquele dia. Ele ganhou um monte de presente, mas o que marcou ele foi a gente estar lá, levar ele no passeio, passear com ele, ficamos lá a manhã inteira com ele.
Então, isso é que dá o significado de Sim, felicidade para a criança e muito sim. mais de pertencimento. Nossa, tudo a ver. Sabe que eu noto que a gente vem se endividando muito, né? E que tá ficando cada vez mais difícil pagar as coisas à vista, porque a gente tem sempre uma parcela de alguma coisa, tipo, literalmente mesmo, né? Uhum. E essa dívida, ela tem sido proporcional à nossa ausência na nossa vida. Porque a gente vai construindo coisas no lugar das experiências. Vai colocando, Sim. né? Aí a gente fala assim, pô, eu tô ausente, mas se eu der aquele, sei lá, o presente, que nem sei hoje em dia, sabe? Se eu der um celular pro meu filho de 4 anos, né? Aí ele vai super ficar feliz. E aí eu noto que a Uhum. gente tem que ter um esforço, né? De fazer uma reflexão sobre as compensações nas horas de pensar nos Com presentes, certeza. né? Com certeza. E de observar o que importa para aquele filho mesmo, assim. O que ele gosta de Uma comer, de dica repente faz. legal, Vanessa, que você está falando, eu estou lembrando aqui muito do meu filho. Ao invés de dar um presente para a criança amanhã, construir um brinquedo com ele. Por exemplo, vira e mexe eu faço isso. Da última vez, eu e meu filho, nós construímos um robô, um rolo de papel higiênico, lata de leite, pregador, tampa de vinho, de garrafa de vinho. E aí ontem ainda pegou o boneco de noite antes de dormir e falou assim, mãe, eu adorei esse boneco que a gente fez, né, mãe? Ele ficou com uma cara tão engraçada. Ele tem 1 milhão de bonecos, mas o que ele tem mais brincado ultimamente é aquele que a gente construiu. E não é o Total. boneco mais bonito do mundo, mas tem um significado, talvez que seja o mais bonito do mundo para ele. Né? E Então, assim, uma boa dica aí para amanhã para as famílias. tipo, é muito Pinterest, né? Vai no Pinterest, né? Eu adoro Pinterest, turma do céu. Assim, a minha vida tá lá, sabe? O negócio é. Eu adoro ficar pensando em recortezinho, até entrou alguém de scrapbooking, sabe? Mas, deixa eu ver uma coisa aqui, Rodolfo. Me ligaram da creche da minha filha. Tá bom demais essa live, mas filhos em primeiro lugar. Bom final de semana. Ótimo, tá Exatamente. certo. Boa, Rodolfo. A coisa da gente criar junto, pesquisar. Na minha gravidez, eu acho que a gente nunca deixa de ser criança para os nossos pais, né? E aí eu comecei a falar assim, pô, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que, né, dar um jeito aí enfim, levar bem esse período. Aí minha mãe começou a cozinhar tudo que eu adoro, porque assim, por mim eu passava a vida comendo quiabo, abóbora, arroz e feijão. É tipo a coisa que eu mais adoro comer. Eu e minha família é toda de Minas, né? Ô, meu Uhum. cheiro! A gente já vai. Ó, tô escutando. Ai, que dó. Ai, amor da vida, amor da vida. A gente já vai. É, E era assim, uma coisa simples, ela fazia o que eu gosto de comer, né? Então você fala assim, hoje é o dia das crianças, a gente vai fazer uma coisa que é saudável, que é gostosa, que tu, né? Porque imagina, se a gente não sabe nem o que o nosso filho gosta de comer, né? Com certeza, leva a criança para a cozinha, de repente ajuda a assar um biscoito, a fazer alguma coisa, né? Com certeza, acho que vai ser o melhor presente. Principalmente as Também. crianças que não estão acostumadas a passar esses momentos, né? Ou só passam nas férias também. Então, E é tempo todo mesmo, dia assim. dá. São pequenos detalhes, são coisas tão simples que a gente esquece. A gente, às vezes, esquece de fazer o que é simples, né? A gente acha que é fazer o mais complexo, o mais elaborado, que deve ser o melhor. E não é assim. Com Não, criança, não é assim. decididamente. Meus sobrinhos estavam aqui, os de Araranguá, e aí a gente foi, lá na Lagoa tem um lugar que vende cachorro e que tem criação de dog, né? Que chama Confiança. E a gente foi pra praia e tal, depois da praia a gente passou na Confiança. Meu Deus do céu, eu queria saber o nome dos cachorros, eu queria brincar com os cachorros, eles são muito legais lá também, aí ficaram com a cachorrada. Voltaram assim, né? Tu vê, tudo muito simples. Vou levar pra ver os dogs, né? Vou levar pra soltar uma pipa, vou levar pra uma cachoeira, sei lá, né? Mas a tomada de decisão, né, Luana e turma, eu acho que é o mais difícil. Tomar a decisão de não ir pro caminho mais fácil. Porque é muito mais fácil eu comprar um negócio e deixar meu filho brincando ali com o brinquedo do que usar. Não sei se eu acho muito mais fácil ficar com meu filho do que isso. Mas quando a gente tá, enfim, distante da nossa vida, a gente vai optando por comas, né? Um atrás do outro. A gente vai somando. Sim, e enfim. quantas crianças, é o que eu falo, né? Às vezes a gente não está falando mal da tecnologia, pelo contrário, mas tem que existir um equilíbrio. Né? Então, para a criança, gente, é muito melhor ela brincar com um brinquedo que ela aperta, que ela sente a textura, que ela vê, que ela pode estimular a imaginação dela, do que com uma tela chapada. Ali a brincadeira está pronta.
A criança ela não criou nada, não precisou pensar em nada, ela só vai seguindo ali. Então, precisa realmente haver um equilíbrio, né? Muitas crianças hoje em dia ficam no tablet, querem um celular, às vezes por falta de um convite. Vamos ali, vamos jogar uma bola, vamos jogar um vôlei, vamos fazer alguma coisa. Vamos ralar um joelho, né? Então, às vezes é por falta de convite. Então, a gente precisa, né, parar um pouquinho e pensar o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Bem isso. Muitas crianças chegam com ansiedade, com comportamento agressivo, baixo rendimento escolar. E quando eu vou ver, olha, 90%, 85% das crianças que eu já atendi nesses anos todos tem sempre uma questão de solidão por trás. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, sabe, realmente acender ali a nossa luzinha de atenção para a gente parar e pensar um pouquinho como é que anda o meu vínculo com o meu filho. Eu acho que é uma pergunta importante para a gente estar aí de tempos em tempos se perguntando. Tá? Como é que anda o meu vínculo com ele? E como é que anda o meu vínculo comigo para que eu saiba ensiná-lo a ter vínculo? As duas coisas, sabe? Fazer em conjunto esse resgate, né? Com certeza. É engraçado que com o João Ricardo o meu tempo multiplicou, ele não diminuiu. Isso é muito engraçado, porque a criança ela tem uma velocidade e eu sempre fui muito... Assim, eu sempre tive muita dificuldade de entender processo, de entender etapas, né? Então, assim, muito novinha com a história da separação, eu acho que já me preocupei em amadurecer. Então, ao invés de brincar com o pessoal no pátio, eu estava conversando com os coordenadores para fazer uma gincana, sabe? Eu estava ali deslocada do meu tempo, muitas vezes. E nesse resgate de memória sobre como eu vivia as minhas etapas, eu estou aprendendo a viver as etapas do João Ricardo. Então, meu tempo está imenso. Eu falo, meu Deus, cada dia tem 50 horas. Que coisa impressionante. Que dá para fazer tudo e ainda assim observá-lo e ficar com ele, dar um banho divertido e me resgatar no momento em que eu estou com ele. E olhar, assim, como cada etapa da vida me desafia a conhecer sobre como viver bem, né? Então, assim, é bem rico essa coisa da gente fazer a nossa reflexão e aprender com quem a gente convive. Filho, priminho, irmão pequeno, para a gente, nesse reflexo com o outro, fazer uma revisão da nossa própria história, né? Sim. People, seguinte. Luana, vamos para as mensagens finais. Pai chegou, todo mundo em casa, a família chegou. Vamos para as nossas tradições. Me diz uma mensagem final para a nossa turma que vai assistir a gente depois e que está assistindo a gente aqui. Gente, obrigada pela audiência de hoje, tá? Oh, meu Deus, amor, vem cá. Meu Deus, Ai, Vanessa, eu queria agradecer, né, por esse momento aqui, trocar figurinhas com você, é sempre muito bacana. Espero que eu tenha ajudado, né, as pessoas que assistiram a nossa live, convidá-los também, quem quiser, né, saber conhecer melhor o meu trabalho, entrar no meu site, www.psicolu.com.br. Eu também estou constantemente colocando os vídeos lá do Quero Saber no canal do YouTube, então tem sempre dicas para as famílias. Quem quiser também sugerir novos temas, né? Para a gente fazer uma próxima live, quem sabe, e também lá para o programa também eu sou super aberta a sugestões. Tá bom? E agradecer. Amanhã é um dia muito especial mesmo. Me emociono. Acho que eu só queria deixar esse recado, assim, sabe? Aproveitem as crianças. Então, dê um abraço verdadeiro, um cheiro, um beijo. Fiquem com elas amanhã. Não só amanhã, todos os dias. Porque eu acho que é isso, assim. Acho que a realidade que eu vejo, não só aqui, né? Muitas pessoas me ligam, me passam mensagens. É que elas estão precisando ser olhadas com mais atenção. E muito obrigada. Que a gente tenha... Obrigada, eu, nega. Assim, desejar que a gente tenha coragem de viver uma vida em que a gente olha para dentro e olha para os nossos. Uma vida em equilíbrio tem sustentação nas nossas amizades de infância e na nossa conexão com a família e com Deus. Né? Nas horas em que a gente... Assim, eu sempre faço esse quarteto, né? Amigos de infância, família, modelos, que tu és um modelo, né, Luana? E Deus. Nesse quarteto das relações, a gente consegue uma vida mais estável.
Eu lembro, assim, que quando eu estava grávida, pra gente finalizar, Luana, te agradecer demais a sua disponibilidade, dizer que acho que a gente deve fazer, acredito que a gente deve fazer isso com mais frequência. Assim, quando eu tive muito medo, quando eu engravidei, eu falei assim, meu Deus, e se de repente alguma coisa acontece e eu não tenho mais o meu trabalho, ou a empresa fecha, ou... Eu sempre gosto de partir do pior que pode acontecer do ponto de vista da vida fora de mim, não dentro de mim. E eu pensei, se tudo der errado, eu vou procurar participar ainda mais da vida dele, eu vou até a escola pública, eu vou até o posto de saúde do meu bairro, mas eu nunca vou deixar de estar com ele, porque o fundamento e a base vai ser essa. E eu ainda pensei, meu Deus, o pior que pode acontecer pode até ser o melhor, porque eu vou me dedicar ainda mais, aí eu caí uma ficha pra mim. Né? Sim. Não importa se eu vou colocar numa escola pública ou particular, mas que eu participe, que eu conheça os professores, que eu saiba quem eles são e que até a partir da minha competência eu possa sugerir coisas, sabe? Isso. Então, assim, o quanto a gente enfrentar a nossa escuridão, os nossos medos e refletir sobre como a gente pode melhorar, independente se a gente está fazendo certo ou errado, não importa, sem olhar para trás. A gente só tem uma frase do Covey que diz assim, a gente nunca vai sair de uma situação em que, com palavras, de uma situação em que a gente se colocou pelo nosso comportamento. A gente nunca vai sair de uma situação com palavras, de uma situação em que a gente se colocou pelo nosso comportamento. Se a gente está errando, se a gente não está no lugar certo, porque não adianta falar que vai ser diferente, tem que fazer diferente. E aí amanhã, quem sabe, é uma chance da gente ter um marco para lembrar que a gente precisa se comportar diferente, não só falar que pode ser diferente. Com certeza, com certeza. Né? Com certeza, Vanessa. People, acessem o perfil da Luana, continuem acessando aqui a gente. Daqui a pouco eu vou manter aqui o compartilhar da nossa live, tá? E vamos combinar mais, né, Lu? Vamos sim. Então tá, até segunda-feira eu não quero saber também. Então tá. Um beijo. Um beijo. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Gente, um beijo para nós todos, tá? Um feliz Dia das Crianças e que a gente possa fazer uma oração à Nossa Senhora, que também é celebrada dia 12. Tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.